A Primeira Igreja Batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida, uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida. Glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Livro de Gênesis, o livro das origens, o capítulo 3. Nós leremos, meus irmãos, do versículo 1 até o versículo 7. A palavra de Deus, irmãos, ela diz-nos assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim?
Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Até aí, até o verso 7. Deus digne-se, irmãos, em abençoar a sua palavra lida nesta hora. Digne-se Ele também em aplicá-la em cada coração. Amém? Feche os olhos. Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de poder estar prestando este culto ao Senhor. E ó Deus, após cantarmos louvores em exaltação ao Teu nome, a Tua palavra agora foi lida, e nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor abençoe de tal forma esta mensagem, que ela possa estar encontrando lugar em cada coração. Deus, muito obrigado por tudo, porque o Senhor enviou Teu Filho Jesus, Seu Filho Jesus, para morrer na cruz em nosso lugar, para conceder-nos assim a salvação eterna. Nós assim oramos e agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, conta-se que quando perguntaram a Aristóteles, o insigne filósofo grego, o que ganharia uma pessoa que sempre contasse mentiras, ele então respondeu, abrindo aspas, que ninguém acreditaria nela quando porventura falasse a verdade. Meus irmãos, o texto da mensagem desta noite nos apresenta alguém assim, alguém que só tem falado mentiras desde a sua queda, mas com uma ressalva: ele nunca falará a verdade. Ele sempre falou a mentira, ele sempre mentiu e ele continuará a mentir. Jamais ele fará ou falará a verdade. Isto por quê? Porque a mentira é algo que pertence a ele, é algo dele mesmo. A mentira, irmãos, é inerente ao nosso inimigo. Foi ele quem enganou Eva e também enganou Adão, lá no paraíso. Queridos, ele é um irrefreável mentiroso, e ele é conhecido também como o enganador. Nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, que é a verdade e a vida, lhe deu o título de o pai da mentira. Pai da mentira. Em João capítulo 8, verso 44, nós lemos que aquilo que o Senhor diz a respeito do diabo. João diz assim, no verso 44, palavras que João registrou e que brotaram e que saíram dos lábios de nosso Senhor Jesus. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Não se firmou na verdade, pois nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, pois ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Sim, meus irmãos, meus amigos, o diabo mentiu de forma descarada.
Satanás mentiu descaradamente aos nossos ancestrais, aos nossos pais primevos, Adão e Eva. Infelizmente, suas mentiras continuam até hoje. Ele continua a mentir. E quando o faz, meus amados, ele projeta o afastamento definitivo do ser humano da presença de Deus, da presença do Senhor. E ele é um mentiroso pertinaz. Eu quero destacar algumas das suas mentiras, pelo menos 3. Nós as encontramos no texto que acabamos de ler. Por exemplo, a primeira, Deus não vos ama. A primeira mentira que Satanás falou foi esta: Deus não vos ama. E por que não vos ama? Porque ele colocou várias proibições no vosso caminho. Olha, logo no versículo 1, nós encontramos assim. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Meus irmãos, meus amigos, devemos nos lembrar, ou precisamos nos lembrar, que Deus havia proibido apenas o fruto da árvore que está no meio do jardim. E além do mais, além disso, a proibição tinha como objeto, ou tinha como objetivo, provar, testar a obediência e a lealdade de Adão e Eva para com o Criador, para com o Senhor. Agora, irmãos, há por aí uma filosofia, a filosofia odierna, uma filosofia de nossos dias, que é diabólica e que é influenciada por ele, pelo maligno, pelo inimigo de nossas almas, pelo inimigo das famílias, pelo inimigo da igreja do Senhor, pelo inimigo dos crentes. Uma filosofia terrível, uma filosofia danosa, diabólica, que diz o seguinte: é proibido proibir. Você já ouviu isso por aí? É proibido proibir. Nos nossos dias é proibido proibir. E a psicologia, meus queridos, ela afirma, por exemplo, que crianças que crescem sem limites, crianças que crescem sem ouvir uma palavrinha chamada, aquela palavrinha que nós muitas vezes não gostamos de ouvir, que as crianças não gostam de ouvir, mas que é necessário ouvi-la, o não. Crianças que crescem sem ouvir o não, crianças que crescem sem limites, estão propensas a se tornarem adolescentes, jovens e adultos problemáticos. Sabe por quê? Porque eles acham que tudo pertence a eles, eles acham que são o dono do mundo, eles acham que todas as necessidades deles serão satisfeitas, e não é bem assim. Não é assim que a banda toca, não é bem assim. O diabo, ele continua então insinuando que Deus é um desmancha-prazeres, que o crente não pode fazer isso e não deve fazer aquilo, que o crente não aproveita a vida. Mas eu quero lhes afirmar que a desgraça da humanidade é fruto, é resultado, é consequência da desobediência de Adão e Eva. Exatamente. Toda essa desgraça que nós vemos aí pelo mundo afora é fruto, é resultado, é consequência, meus queridos, da desobediência dos nossos pais primevos, ou dos nossos pais primeiros, dos nossos ancestrais de Adão e Eva. Então, esta é a primeira mentira: Deus não vos ama. Deus não vos ama, porque Ele colocou várias proibições no vosso caminho. Mas qual seria a segunda mentira? Qual seria? A segunda mentira é a seguinte: vocês serão iguais a Deus. Está exatamente, irmãos, no verso 5. Assim lemos no verso 5: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, ou do fruto, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores
do bem e do mal. Em outras palavras, o que ele estava querendo dizer é que vocês serão iguais a Deus. Essa é uma das mais deslavadas mentiras satânicas. O movimento Nova Era continua o seu trabalho sutil de disseminar essa esfarrapada mentira. Dizem os adeptos de várias seitas alinhadas com doutrinas da Nova Era, que através de reencarnações sucessivas ou processos de purgação das imperfeições humanas, o ser humano chegará a um grau de perfeição tal que será igual a Deus. Irmãos, essas pessoas estão laborando em erro, estão ensinando heresias, porque o ser humano, ele é criatura, e mesmo que venha a alcançar o céu, e vão fazer isso, por aceitarem a Jesus Cristo como Salvador, estarão lá na condição de criaturas. Irmãos, costumo dizer o seguinte, para a gente clarear e ficar bem entendido, o que é criatura? Criatura é algo que foi criado. Foi criado. Então, a criatura tem princípio, tem um início, teve um começo. Perceberam? Agora, Deus, ele é o quê? Eterno. Deus é incriado. Ele existe por si mesmo, ele é autoexistente. Deus não foi criado. Jesus Cristo, o Logos eterno, não foi criado. O Espírito Santo não foi criado. É a Trindade divina, eterna, eterna. A criatura, ela teve então um início. O homem ou o ser humano, a raça humana, sempre será criatura. E quando nós estivermos numa outra dimensão, quando estivermos na glória com Jesus Cristo, continuaremos como criaturas. E lá nos juntaremos, aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como Salvador, aqueles que se renderam à graça de Deus, se juntarão aos anjos em cânticos de contínua adoração ao Senhor da glória. A criatura adora o Criador. Então, isto continuará a ocorrer ali no céu, ali na glória. Então, esta é uma esfarrapada mentira da nova era, que é influenciada por esse sistema maligno, perverso, mundano, que há aí, que estando por detrás o Satanás, o inimigo de nossas almas. Então, a segunda mentira é: vocês serão iguais a Deus. É interessante que, quando a palavra de Deus diz assim, para nós sermos perfeitos, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Uma tradução mais correta é íntegros. Devemos ser íntegros, né? Por quê? Porque a perfeição, só Deus é perfeito. Só Ele detém a perfeição. Mas nós podemos ser íntegros. Isto quer dizer o quê? Nós somos pecadores, mesmo salvos, perdoados por Jesus, mesmo lavados pelo sangue do Cordeiro Jesus, nós continuamos como pecadores. É verdade, pecadores perdoados por Jesus. Pecadores perdoados por Jesus. E estaremos ali com Ele um dia, mas adorando a Ele. Na eternidade, a criatura, é papel da criatura adorar o Criador. A criatura não pode ser adorada. Aliás, quando isso acontece, denomina-se idolatria. Isto é idolatria. O culto é devido somente a Deus. E nós vemos nas Escrituras exemplos em relação a isto. Lá no Apocalipse, no livro de Apocalipse, quando João quis prostrar-se diante do anjo que lhe revelava, ele
O anjo falou: não, não faças tal. Eu sou conservo teu, ou seja, eu sou servo juntamente contigo. Eu adoro também. Como eu adoro a Deus, você também deve adorar a Deus. Somente a adoração é devida somente a Deus. Nós jamais seremos iguais a Deus no sentido de perfeição, porque continuaremos criaturas, mesmo um dia lá na glória eternal, cantando juntamente com os anjos, glórias ao Senhor Deus. A terceira mentira: vocês não morrerão se desobedecerem. Vejam só o versículo 4. O versículo 4 vai nos falar isso. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Não morrereis. Vocês não morrerão se desobedecerem a Deus. É exatamente o que a serpente diz à mulher: não morrereis. E isso, meus irmãos, e é isso, meus irmãos e amigos, prezados ouvintes da palavra de Deus, aqueles que nos assistem também, é que o inimigo está a dizer hoje também: não tem problema, podem viver no pecado, podem viver na desobediência a Deus, rejeitem a Jesus Cristo, rejeitem ao Evangelho, pois não haverá condenação. E pior, insinua: nem mesmo inferno existe, o inferno é aqui mesmo. Coitado dos que pensam assim, não é? O diabo é assim mesmo, é do feitio dele, é exatamente o que ele faz: enganar e mentir desde o princípio. Ele insinua que não há necessidade de servir a Deus, que não há necessidade de buscar a Deus e viver conforme a vontade do Criador. Ele insinua, ele até procura influenciar as pessoas, lançando em suas mentes a semente da dúvida sobre se realmente o sacrifício de Jesus na cruz é eficaz. Meus irmãos, algumas palavras finais, mas antes, quanto a Deus nos amar, precisamos refletir em contrário àquilo que a Bíblia diz. O diabo diz: Deus não ama você. Ele não ama você. Mas em contrário ao que ele diz, ao que ele insinua, o que nos diz a Bíblia? Irmãos, a palavra é muito clara acerca do amor de Deus. O Evangelho de João, eu gosto muito do Evangelho de João, no capítulo 3, verso 16, é o chamado texto áureo das Escrituras. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira, de maneira tal. Irmãos, os idiomas não conseguem descrever o amor de Deus, a intensidade do amor de Deus. Só consegue expressar assim: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, pontua muito bem, falando acerca do amor de Deus, do recurso que Deus usou para comprovar o seu amor para com a humanidade. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E mais, ainda na carta aos Romanos, que para mim, na verdade, é um tratado teológico, o apóstolo Paulo fala, ou escreve, no capítulo 8, nos versos 38 e 39, abrindo aspas: pois tenho certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro,
nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, li na Almeida 21. Assim diz a palavra. Nada, em outras palavras, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar deste amor. Agora, e quanto à mentira satânica de que não morreremos? Ou seja, em outras palavras, que nós não seremos condenados. O que Paulo ensina ainda na carta aos Romanos, no capítulo 6, verso 23. Lá nos diz, ele afirma categoricamente que o salário do pecado é a morte. A paga do pecado, a consequência do pecado, o resultado do pecado é a morte. E esta morte não é só a morte física, não. É a condenação eterna. É a condenação eterna. E a Bíblia diz mais. Paulo afirma, não se envergonhar do Evangelho de Cristo, pois o Evangelho de Cristo é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Paulo diz, está lá no capítulo 1 da carta aos Romanos, no verso 16, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ainda a Bíblia afirma, agora no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 36, que para não sermos condenados, é necessário crer em Cristo, entregar a vida a Cristo, reconhecer a Cristo como o único e suficiente Salvador. O diabo, ele diz que insinua que não haverá perdição, não haverá condenação, não haverá sofrimento eterno, não haverá perdição eterna, mas ele faz tudo isso para ludibriar, para engodar, para enganar aqueles desavisados. Portanto, precisamos ir à Bíblia, precisamos ir à fonte, precisamos ir ao manual de regra e prática, de fé e de conduta, é a Bíblia Sagrada. E a Bíblia, ela orienta-nos em relação a isso, e ela desmascara o inimigo de nossas almas. Há ainda em Romanos um verso ou um versículo extraordinário, um texto extraordinário, que mostra exatamente a realidade da condenação, porque Cristo Jesus veio para livrar-nos da condenação do pecado. Aliás, o apóstolo Paulo vai ensinar na carta aos Efésios que antes daqueles crentes da cidade de Éfeso terem tido um encontro com Jesus, eles andavam mortos em seus pecados e em seus delitos. Mortos em pecados e em delitos. E Jesus então veio para nos livrar, nos libertar da condenação do pecado. E Paulo então, ele afirma ainda na carta aos Romanos, no verso 1, ele afirma ou pontua categoricamente: portanto, agora não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Numa outra versão diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? Então, vejam, meus amados, por que não há condenação? Porque Cristo veio para nos livrar da libertação, da condenação. E Ele fez isso, ao pagar na cruz o preço dos nossos pecados, o preço dos meus pecados, o preço dos teus pecados, meu prezado amigo, meu prezado ouvinte, você que está na galeria, o preço dos nossos pecados. Ele veio, Ele sofreu toda a dor da cruz, Ele padeceu toda a dor da cruz, todo aquele sofrimento, foi para livrar-nos da condenação eterna. Na cruz, Ele pagou pelos nossos pecados. Na
linguagem do profeta Isaías, o servo sofredor. Sim, Jesus sofreu, Jesus padeceu por mim e por você, para nos livrar das ciladas de Satanás, para nos livrar das mentiras dele, para nos livrar da condenação do pecado. Meu irmão, meu amigo, você que nos assiste, não permita que o diabo o engane com suas mentiras. Não permitamos que o diabo nos engane com as mentiras dele. Reconheçamos de uma vez por toda a Cristo Jesus como nosso Senhor. E se você ainda não o recebeu como Salvador pessoal, que você possa estar fazendo isso nesta noite, onde você estiver, seja aqui no santuário, ou lá na sua casa, ou no hotel, ou na plataforma, onde você estiver, você possa estar reconhecendo que Jesus veio para livrar-nos da condenação do pecado. Quando a palavra de Deus diz assim, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, a palavra de Deus nos dá a garantia disso. Jesus morreu para o perdão dos nossos pecados, para que pudéssemos então ter vida eterna, para que pudéssemos então ter a salvação. Que Deus o abençoe, meu querido, que Deus o ajude para que você esteja reconhecendo isso, reconhecendo em Jesus o seu Salvador pessoal. E que você possa estar vivendo para a honra e para a glória dele. Que ele, pois, nos ajude, que ele, pois, nos abençoe. Amém? Amém? Eu gostaria que você baixasse sua fronte nesta hora. Baixasse sua fronte nesta hora. Eu não sei como você adentrou este santuário. Ou eu não sei como você está aí, você que está nos acompanhando pelas redes sociais. Mas eu quero dizer para você que é possível, que Deus pode, meu querido, salvar você. Ele pode dar a você o perdão para os seus pecados. Porque a Bíblia diz que todos são pecadores, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E este pecado, como disse a princípio, é resultado da desobediência de nossos pais. E este pecado veio e atingiu a toda a humanidade. Nós já nascemos em pecado, mas há uma solução. Quando a Bíblia diz: salário do pecado é a morte, é a condenação, é a perdição eterna. Mas a Bíblia faz uma ressalva: mas o dom gratuito de Deus, mas a dádiva de Deus é a vida, o presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu não posso ir para casa hoje sem dar uma oportunidade a você. Talvez você já tenha ouvido a mensagem do Evangelho tantas vezes, e tem adiado, tem postergado, tem deixado para depois, tem deixado amanhã, quem sabe amanhã. Não, querido, é hoje. A palavra de Deus diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Carta aos Hebreus, capítulo 3, verso 8. Então, decida-se por Cristo hoje. Há alguém aqui no santuário, neste momento, nesta hora, desejoso de entregar a sua vida a Jesus? Você tem ouvido tantas vezes a mensagem do Evangelho e tem deixado adiado uma decisão? Não adie mais. Faça essa decisão hoje. Entregue sua vida a Jesus hoje. Haverá alguém assim? Talvez eu esteja falando para alguém assim. À minha direita haverá alguém assim? Você pode levantar uma de suas mãos, não importa a sua idade. Não importa se você é um junior, um adolescente, jovem, adulto, um ancião. Não importa, a salvação é para todos. Jesus veio para morrer por todos na cruz. Haverá alguém aqui à minha direita? Bem alto uma das mãos, um simples gesto, sinal.
para que estejamos orando por você. Este lado de cá, à minha esquerda, haverá alguém assim, lá na galeria. Talvez alguém que está afastado do Evangelho, está desligado do rol de membros de sua igreja e está decidindo voltar hoje, quem sabe? Haverá alguém assim? Deus abençoe você. E quem sabe esta noite ainda, antes de você conciliar o sono, você possa estar tomando esta decisão, a decisão mais importante de sua vida, de seguir a Cristo Jesus. E você que nos acompanha nas redes sociais, você pode também, se você decidiu nesta noite entregar a sua vida a Jesus, você pode entrar em contato com a primeira igreja batista de Macaé, ou com uma outra igreja batista ou evangélica, e falar da sua decisão, da sua entrega pessoal a Jesus Cristo. Vamos orar? Todos de pé? Vamos fazer uma oração neste momento? Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, a Tua palavra é clara, quando diz que aqueles que creem, que aceitam a Jesus como Salvador pessoal, estarão salvos, irão para a glória eterna, e aqueles que o rejeitarem, irão para a perdição. Nós queremos pedir ao Senhor que tenha compaixão, tenha misericórdia daquelas pessoas que nos ouviram, que nos acompanharam nesta noite, para que elas possam, aquelas que ainda não fizeram, possam estar fazendo a decisão de entregar a vida a Jesus Cristo, e aqueles que já são crentes possam estar cada vez mais apercebidos, ó Deus, e estarem buscando ao Senhor, vivendo na Tua presença, para a glória do Senhor. Obrigado por esta igreja, esta agência do Teu reino, que há praticamente já 120 anos prega, anuncia o Teu Evangelho. Muito obrigado pelos frutos colhidos, e obrigado ainda pelos frutos que esta igreja colherá do trabalho árduo que ela realiza. Abençoe o pastor Robson Câmara, cuida do teu filho, da irmã Jeane, da família pastoral, cuida dos pastores desta igreja, cuida de toda a liderança, dos diáconos neste dia tão especial, dia do diácono batista. Cuida, ó Deus, de todo o staff da primeira igreja, toda a liderança, toda a membresia, Senhor. E agora, leva-nos em paz, guardados pelo Senhor, dando-nos também, concedendo-nos também uma semana muitíssimo abençoada na Tua presença. Nós assim oramos, com o perdão dos nossos pecados, no doce, no precioso, no amado e no eterno nome de Jesus, Teu Filho bendito, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. E é nesse momento que nós vamos consagrar tudo a Ele. Consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo o meu amor. Eu Te louvarei conforme a Tua
celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver, cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra a Ti, com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti, com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Pois Tu és o Deus Criador. Declara então, igreja, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. a glória, a força E o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. a glória, a força E o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. declare a honra, a força E o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. só a igreja, a honra, que possa ser assim por toda a eternidade.
Contrate a qualidade aliada ao melhor custo-benefício. VIP, filmagem em Full HD, fotografia digital em alta resolução. Aldinei Vieira e Vivian Dornelas. www.vipfilmagemefotografia.com.br. mystery ride, and I'm so dizzy.